o ministro fez referência à ideia de trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos no futuro trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Mas o problema maior é o seguinte, é que essa Bolsa Família, mais a Bolsa Gás, a Bolsa Eletricidade, isso a gente pode enquadrar no Código Eleitoral. Lá está escrito que obter o voto em troca de dinheiro é crime eleitoral. O programa Bolsa Família é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Agora, o ministro disse que houve uma inversão dele ou do entendimento? Porque ele falou exatamente aquilo, essa história de trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Ele falou exatamente aquilo. Ele completou a frase ali, né? Exatamente. Ele está querendo dizer o que ele disse, porque dá a impressão que nós é que entendemos errado. O governo criminoso que tem como líder o Lula já está cometendo diversos crimes e o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, não está nem aí para investigar. Às vésperas das eleições, o Lula já está comprando voto com a ideia de que está ajudando os pobres, dando auxílio gás, baixando conta de luz, fazendo um monte de barganha, que nós sabemos claramente qual é a intenção do PT. Não é ajudar ninguém, é comprar os votos de forma antecipada. Veja que o crime é tão escancarado que o próprio ministro do Lula diz que é melhor ter mais pessoas recebendo benefício do que carteira assinada. É inacreditável, mas é isso mesmo. Quero deixar para vocês aqui os comentários dos jornalistas da Revista Oeste, onde eles vão abordar esse assunto e diversos assuntos. Bora assistir esse vídeo, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. E o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, participou do lançamento do programa Acredita no Primeiro Passo, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Durante o evento, ao lado do prefeito de Salinas, Quinca Dias, o ministro fez referência à ideia de trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos no futuro trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Bom, depois do caso ganhar repercussão, o ministro afirmou que houve uma inversão na frase. Então, que o sentido correto é exatamente o contrário. Esse é o problema. Mas o problema maior é o seguinte, é que essa Bolsa Família, mais a Bolsa Gás, a Bolsa Eletricidade, isso a gente pode enquadrar no Código Eleitoral. Lá está escrito que obter o voto em troca de dinheiro é crime eleitoral. Não está especificando se é só em ano eleitoral, se é só em campanha eleitoral, não. Está bem genérico. Né? O Tribunal Superior Eleitoral, que é tão atento, né? A promotoria, o Ministério Público Eleitoral podia dar uma olhada nisso, essa troca, e é real, né? É de fato. Lá no Nordeste, as atividades que exigem uma intensa mão de obra estão penando por falta de mão de obra, porque o sujeito sobrevive com o Bolsa Família, fica sentado olhando a banda passar e não quer saber de trabalhar. Não precisa, para quê? O programa Bolsa Família é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. É isso. Esse é o tipo de contrapartida que deveria exigir de todo aquele que recebe o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é pago pelo cidadão. E a ideia não é que ele viva de Bolsa Família. É que ele receba uma ajuda emergencial por algum período de tempo, como foi a origem exatamente do renda mínima, do prefeito Magalhães Teixeira lá em Campinas. Vai lá, a criança vai para a escola, a mãe recebia, tinha que ter presença, tinha que ter nota. Se a criança faltasse, ia assistente social na casa da família para saber por quê. Porque uma vez que aquela criança crescesse, né, educada, ela não ia precisar mais de ajuda governamental. Então, o governo Lula acabou com isso, inclusive lá nos primeiros mandatos dele, não precisa mais ir à escola, não precisa mandar mais para a escola e tudo mais. Bom, deu no que deu, virou um programa assistencialista. Agora ele cria um outro para fingir que está ali procurando treinar essas pessoas para o mercado de trabalho. Agora, o problema é treinar para o mercado de trabalho com essa lógica econômica dele, que não faz o país crescer, né? Enfim, gastando mais do que arrecada e tudo mais. Agora, o ministro disse que houve uma inversão dele ou do entendimento? Porque ele falou exatamente aquilo, essa história
de trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Ele falou exatamente aquilo. Ele completou a frase ali, né? Exatamente. Ele está querendo desdizer o que ele disse, porque dá a impressão que nós é que entendemos errado. Não. Freud explica. Muita coisa. Da Defensoria Pública da União apresentou a defesa preliminar do deputado Eduardo Bolsonaro. Foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a petição sustentou que a ação contém vícios processuais que impedem o regular prosseguimento do feito e que a denúncia apresentada pela PGR não preenche os requisitos mínimos para ser recebida. E aí, inclusive, cita o artigo 344 do Código Penal. Não é o advogado de Eduardo Bolsonaro que está fazendo isso. É o advogado gratuito da União, que quando a pessoa não tem advogado ou não quer botar advogado para ter defesa, que é obrigado a ter defesa, aí vem, são advogados públicos federais da União, são pagos pela União. E detectam essa fraqueza de argumentos. Não é só fraqueza de argumentos, é erros processuais, erros jurídicos, né? do Ministério Público. Meu Deus do céu, olha, um vexame. Tem muita gente, muito mais gente, felizmente, reagindo ao arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma notícia muito positiva. Sei que a situação ainda é muito grave, as pessoas em algum momento perdem um pouco a esperança, mas olha, há uma reação crescente e agora é de um órgão oficial, um órgão que representa a defesa em nome, obviamente o Estado favorece, permite um advogado a defender, porque pela lei ninguém pode ficar sem um advogado. Neste caso, a DPU, como lembrou agora a Paula, lá atrás disse, olha, não, ele tem que ser comunicado por carta regatória, ele tem o direito de escolher o advogado dele antes que um defensor público se manifeste. O ministro foi lá e forçou a Defensoria Pública da União a representá-lo. Uma vez, tá, então tudo bem, vamos fazer o nosso trabalho, expôs todo o abuso, o arbítrio e o absurdo dessa acusação. Pronto, tá aí. Bom, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou os governadores de direita, acusando-os de agir contra o Brasil e de estimular a interferência estrangeira dos Estados Unidos. Segundo Gleisi, em vez de colaborarem com o governo federal no combate ao crime organizado, os governadores estariam investindo na divisão política e tentando colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump na América Latina. Já jogo para o Alexandre, que pode somar aí as pautas. Alexandre, a gente mostrou imagens ao vivo da Avenida Paulista, de alguns movimentos ali de esquerda contra o governador Cláudio Castro, contra a operação no Rio de Janeiro, também esse pedido de alguns deputados de esquerda pedindo a prisão do governador e agora essa declaração de Gleisi Hoffmann em relação à ação no Rio. Tudo que eles querem é que a gente mostre a manifestação deles. Agora, Gleisi fala de o combate, não colaboram com o combate do governo federal ao crime organizado. Que combate do governo federal ao crime organizado? Então perderam o combate, porque o crime organizado está em toda parte. Inclusive, precisou GLO para Belém do Pará, onde está vindo gente de fora para essa cópia aí para combater o sol, né, que é o autor das mudanças climáticas, mas enfim. O problema é que a gente passou a aceitar o ridículo, né? Acostumaram com o Lula, a hipocrisia, o paradoxo, o absurdo, né? Acredito porque é absurdo, é mais ou menos isso, tá? Voltando lá aos antigos filósofos, a maluquice total. Né? Esses deputados aí dizendo, por exemplo, olha, onde é que se viu combater o bandido, isso atenta contra a segurança pública, é uma coisa incrível. Como é que consegue passar a arma pela fronteira? Responsabilidade da Polícia Federal. Né? Como é que consegue transferir dinheiro para um lado e para o outro? Responsabilidade, né, do governo federal. Então, o governo federal não está combatendo o crime. Quem está combatendo o crime na ponta é a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? E com toda a experiência dessas duas polícias do Rio de Janeiro, que tem razão o secretário Cury, né? Porque precisa de experiência. Esse sargento que morreu, que está há 10 anos no BOP, o BOP está o dia inteiro treinando. Né? Então, como o de Brasília, como o do Rio Grande do Sul, né?
é um amor ao país que essa gente tem, que o bandido não entende. O bandido quer saber da vida dele, do poder dele. É a forma de se impor nas populações que estão ao seu redor. Eu sou autoridade, eu sou o dono aqui. E assim vai. E o Supremo agora, né, como disse o presidente Fachin, ainda hoje, né, tomando iniciativas da área de segurança pública. Se o PT, se o governo quisesse mesmo combater o crime organizado, dissolveria o PT, porque o PT se transformou numa organização criminosa. Então já seria uma boa ajuda. Agora, eu fico impressionado, e repito o que disse ontem, com a sintonia do casal. Um dia é a Gleisi, no outro dia é o Lindbergh Farias. Eles se alternam, né, na divulgação de bobagens para perturbar o nosso noticiário. Então, repito aqui, nasceram um para o outro. Se esse casamento não der certo, eu não acredito mais na instituição do casamento. Bom, e o presidente Lula deve decretar nesta sexta-feira a garantia da lei da ordem em Belém para reforçar a segurança durante a COP30. O decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial da União e autoriza a atuação das Forças Armadas na segurança pública. O pedido partiu do governador do Pará, Helder Barbalho. Segundo o Ministério da Defesa, as GLOs são adotadas em casos de esgotamento das forças policiais. O evento vai reunir autoridades de 132 países entre os dias 10 e 21 de novembro. Atualmente, cerca de 10 mil militares já estão mobilizados na capital paraense pela Operação Atlas, que servirá de base para a atuação na cúpula do clima. Augusto, vale lembrar que a GLO foi a justificativa usada pelo governo para emprestar os blindados para o governo do Rio de Janeiro. Mas ele disse que não decretaria GLO em hipótese alguma durante o governo dele, enquanto ele fosse presidente. A menos, como ele está mostrando agora, que fosse em benefício próprio, para garantir a própria segurança. Então, essa história de o Helder Barbalho ter pediu porque o Lula mandou. Ele quer se sentir seguro em Belém. Agora, não permite que se use isso nos morros do Rio. Foram ao Rio os governadores de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais, dar apoio ao governador Cláudio Castro, que está sendo acusado pela morte de bandidos que tentaram matar policiais. É uma coisa incrível, a inversão de valores nesse país. Os policiais descobriram, por exemplo, entre os fuzis apreendidos, que tem fuzil do Exército da Venezuela, do Peru, do Brasil, roubados de quartéis, né? Geralmente do Rio de Janeiro, possivelmente, e até da Argentina. O governador Zema contou o que ele viu em El Salvador. Ele foi fazer uma visita lá para o presidente Bukele, que era o país mais perigoso da América Latina. E hoje é um dos mais seguros, porque botou os bandidos no seu lugar. Aqueles que resistiram foram lá para o, como dizem, brincando, né, o papai do chão. E os outros estão na prisão. Aumentou-se o número de prisões e isolou-se o bandido das pessoas que são inocentes, são vítimas dos assaltos. Aliás, eu falei em vítima, veja só, a mãe do Arthur, né, indignada, o Arthur foi preso, é um dos narcotraficantes presos pela polícia do Rio de Janeiro. A mãe do Arthur foi lá no local em que ele estava preso gritando: você, meu filho, não é vítima da sociedade, você é vítima das suas escolhas. Grande verdade que faz a gente pensar. Porque a esquerda está aí, a esquerda adora um bandido, detesta policial, a menos que seja policial do Maduro ou do regime de ditadura cubana. Enfim, e outra coisa que fica registrado, né, são 117 mortos por parte dos bandidos. Entre eles,
nenhuma pessoa idosa, nenhuma mulher, nenhuma criança. Isso é resultado de um planejamento da inteligência que evitou danos colaterais em pessoas inocentes dessa luta. A polícia foi lá para executar mandados de prisão e de busca e apreensão. 100 mandados de prisão, sendo que 30 em Belém do Pará. Ou seja, a polícia paraense também ajudou nessa operação. E 180 mandados de busca e apreensão. Interessante, eu falei em Belém do Pará, é que o presidente Lula está assinando hoje uma operação pela segurança, né, a tal de GLO, para que o Exército, Marinha e Aeronáutica cuidem da segurança de Belém do Pará durante a COP. Engraçado que é só Belém do Pará, foz do Rio Amazonas. Quando o rio entra no território brasileiro, quem está dominando é o mesmo Comando Vermelho, que domina áreas do território do Rio de Janeiro e que não tem GLO. E piorou por quê? Porque nos governos do PT não há nenhum combate ao crime. Sim. Zero. Não há nenhum. O que eles fizeram? A situação piorou. As fronteiras não são zonas de exclusão. Todos os morros do Rio são zonas de exclusão. O Lula sobe, vai a um morro desses controlado por esse tipo de facção. Falei, grupo criminoso mesmo. Para dizer que o Rio de Janeiro deve reeleger o Sérgio Cabral, porque até por dever moral. Tem aí o vídeo falando que o Sérgio Cabral escapou de mais de 400 anos de prisão porque o Supremo não prende quem é bandido, mas apoia o Lula. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, classificou a mega operação contra o Comando Vermelho, contra o narcotráfico, como lamentável. Situações de graves ações policiais e causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro. De modo que me parece que devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que... Eu queria dar um prazo de 5 dias para que um grupo do Supremo, de ministros, com a assessoria do Flávio Dino, suba um morro do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade controlada pelo narcotráfico. Vão lá para ver, porque esses caras, eles acham, e por isso essa demagogia, eles acham que a polícia é violenta com a população que vive muito bem, população honesta, que vive muito bem, convive bem com os traficantes. A Veja fez uma reportagem sobre esta doença brasileira, o domínio dos morros pelo narcotráfico, e o caso que mais me impressionou foi o seguinte: um chefão do narcotráfico, num determinado momento, ele parou na casa de uma mulher que tinha um neto com ela e nada mais. Ela tinha uns 50 e poucos anos. Ele falou, vou almoçar aqui hoje. E a mulher, assustada, preparou uma comida que não tinha, foi lá se virar. E ele almoçou. No dia seguinte, ele voltou, almoçou e jantou. E durante 15 dias, ele fez isso. Depois desapareceu. Não há caso, não há exemplo mais expressivo para mim do que é o poder do medo. A mulher fazia comida que não tinha, começou a pedir ajuda para vizinhos e tal, até que esse cara sumiu da vida dela. Agora, imaginem alguém entrar na casa de um desconhecido, qualquer e fazer isso. Como você precisa infundir medo para que isso seja possível. Sim. Eles não sabem nada. Eles não andam pela rua há 6 anos.
Eles estão numa espécie de prisão preventiva. Eles não entendem nada de Brasil e, em vez de dar prazo para ver se foram respeitados os direitos dos presos do 8 de janeiro, ficam aí querendo se meter com o narcotráfico. Vão até lá. Tentem subir o morro. Flávio Dino conseguiu. Pergunta a ele qual é o segredo. E não deem palpite no que não entendem. Não atrapalhem. É o mínimo que se pode pedir. Primeiramente, temos que definir de quem que é a responsabilidade da luta contra esse tipo de facções, esse tipo de terroristas, porque é isso que são. Quem joga bomba de um drone já não é mais um narcotraficante, já é um terrorista. Quem produz uma fábrica de fuzis dentro da favela já foi muito além de ser um criminal comum e deve ser tratado como um terrorista. Isso tem outro tipo de tratamento do ponto de vista jurídico, muito diferente da bandidagem comum. Então, não faz nem menor sentido isso tudo, mas ao invés de se solidarizar com os habitantes do Rio de Janeiro, que estão presos em favelas dominadas pelo tráfico, ao invés de solidarizar com as forças de polícia que perderam 4 heróis no Rio de Janeiro, ao invés de parabenizar por ter eliminado da circulação pelo menos uma centena de bandidos, agora eles vão querer processar as forças de polícia que estão fazendo o seu dever? É disso que estamos falando? É o faroeste brasileira até em Brasília? E outra, só para, antes de falar do Gilmar Mendes, antes que eu esqueça também, essa falácia, para usar um termo elegante, do governo federal, dizer que não queria dar os blindados para o governo do estado do Rio, porque tinha medo que os traficantes usassem os blindados. Mas assim, uma fragorosa risada é a resposta a isso, porque para o Piotr, o mestre Augusto, todos nós servimos o exército e sabemos que para usar um blindado você precisa de 6, 8 meses de treinamento. Você acha que um traficante está lá na favela, vai ser treinado para usar um blindado? Vai roubar o blindado da Marinha e vai usar contra a Marinha? Mas do que estamos falando? Mas daí pega de volta também, pega de volta, entre outras coisas, né? Então assim, mas é ridículo. Se não fosse trágico que morre gente todo dia lá, seria ridículo. O governo não quer dar um blindado porque tem medo que o traficante use contra o governo. É palhaçada. E querem fazer CPMI. Então assim, e outra, isso também, a questão do Gilmar é grave, por quê? Porque depois vimos o Alexandre de Moraes, que manda o governo do estado se explicar em 5 dias, com uma série de pedidos absurdos, entre os quais pedindo se foi usada a devida proporcionalidade no uso da força, basicamente uma forma inquisitória, já quase acusando o governo do estado de ter exagerado nesta operação. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a trabalhar na internet e faturar mensalmente, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição. Deixando bem claro, não tem nada a ver com aposta, jogo tigrinho. Veja só esses resultados. É isso que eu faço aqui na internet. Todo mês a plataforma do YouTube me paga para eu produzir conteúdos. Se você quiser saber como fazer esses conteúdos da maneira certa e rentabilizar mensalmente, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição. Assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita, que vai te mostrar o caminho, um passo a passo, vai te mostrar resultados e vai te mostrar como você pode fazer isso. Se você tiver interesse, quiser uma nova fonte de renda ou então viver da internet e trabalhar na sua casa apenas com seu celular, clica no link do primeiro comentário fixado aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Pois é, pessoal, como vocês viram aí, né? O Lula já está fazendo crime nas vésperas das eleições. A gente sabe que a esquerda, o partido do PT, é um partido criminoso. Mas veja como ele é descarado. Ele quer enganar a população. Infelizmente tem aqueles que, pela precisão, pela necessidade, a necessidade das pessoas, acabam se vendendo por causa de uma narrativa. O Lula não quer tirar o povo da pobreza, ele quer manter, porque se ele manter o povo na pobreza, ele tem os votos garantidos. O Lula não quer desenvolvimento, crescimento do Brasil, muitas empresas abrindo negócios. O que tem de empresários deixando seus negócios aqui, o que tem de empresas saindo fora por causa desse governo populista que está colocando o nosso país em um buraco, uma crise, um déficit que já ultrapassa 1 trilhão. Ou seja, veja só o rombo nos Correios. Isso é um governo
é irresponsável, não tem responsabilidade com as contas públicas, não tem capacidade de combater o crime organizado. O que falar desse governo? Mas para a esquerda, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, para a elite, para algumas pessoas, para a Globo, o que importa é que Lula é da democracia. O que importa é que o amor venceu. Não interessa o prejuízo, se vai quebrar o Brasil, se vai virar uma Venezuela, desde que o Lula seja da democracia, isso é o que interessa. E aí nós estamos vendo a situação. Ninguém nunca mais falou sobre a Amazônia, mas vai ver a situação da Amazônia, o desmatamento ilegal que está acontecendo lá, onde as facções é que tomam conta, eles é que extraem a madeira, é por lá que entra a droga, mas o Lula não quer saber disso. O Lula quer saber de acirrar a briga com os Estados Unidos, se afastando cada vez mais da democracia e a maior democracia do mundo, a maior potência econômica do mundo, ele está querendo se afastar, mas ele quer se aliar cada vez mais com Maduro, Cuba, Venezuela, né, a China, Rússia, Irã. Não, esses países são os países que o Lula tem apreço, tem amor, tem carinho, né? Mas os Estados Unidos não. O Donald Trump não é democrático. Então o Lula ele é um boneco, ele é uma fantasia. E esse incompetente ainda quer buscar a reeleição. E está fazendo aí sua compra de voto de forma antecipada. É crime comprar voto. Mas é o que ele está fazendo. Aí se a gente for discutir isso, aí os esquerdistas vão dizer, não, mas ele está ajudando os pobres. Ele está dando gás. Minha gente, quem é que dá as coisas de graça? Aonde foi que você já viu um negócio desse? No governo que dá. Ele dá de onde? De onde é que ele tira para dar? Ele dá porque ele cobra mais imposto. Esse povo que está recebendo um auxílio gás, uma conta de luz barata, eles estão pagando no mercado esse imposto, eles estão pagando na compra de uma roupa, eles estão pagando na conta de... Eles estão pagando, não existe nada de graça. O Lula está dando com a mão, mas vai tirar com as duas. Ele não quer saber, o Lula não tem responsabilidade, né? Para ele, se quebrar o Brasil não interessa, desde que ele se reeleja. Então tá aí a crise. Olha a situação que está o Brasil. A crise econômica, está uma crise de segurança pública que nós não temos. Se não fosse os governadores ter a independência de agir, e no que dependesse do governo Lula, deixa eu ficar calado, né? Eu já ouvi até um boato aí que aquele Oruan parece que vai se lançar e vai sair candidato. Veja que país desmoralizado esse nosso. Vai sair na esquerda, porque na direita que não é. Talvez vai se aliar ao PSOL, PT, algum partido extremado. E não é uma surpresa. Olha só, não é uma surpresa se o Oruan se lançar candidato, conseguir ficar candidato e vencer uma eleição. E o TSE achar isso totalmente normal. Ele que faz apologia a tudo que vai contra os interesses de um cidadão, de uma família. Faz apologia, né? Porque a gente sabe qual é a posição dele, mas também ele e o Lula é tudo farinha do mesmo saco, vai dizer o quê, né? Eu não duvido nada. Se for um patriota de direita que diga eu sou aliado de Bolsonaro, é mais fácil estar inelegível e ser caçado. Se for um Oruan, um desse daí que faz, não, a democracia tem que ter isso, essa diversidade de pessoas que pensam diferente. Meu Deus do céu, que situação cultural o Brasil está passando. Veja só, muitas pessoas aplaudindo a ação da polícia, né, que bateu de frente com o crime organizado. Enquanto outras pessoas estão hostilizando a polícia, não era para ter polícia, a polícia está o mal do nosso país é a polícia. Algumas pessoas defendem isso. Triste e inacreditável, mas é a realidade. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.